Mundo inteiro parou para assistir à grande final da Copa do Mundo. Um momento que deveria ser de celebração, respeito e história. Mas poucos minutos depois do apito final, uma cena inesperada tomou conta das manchetes. Discussões, confusão entre jogadores e uma investigação que colocou a FIFA novamente no centro das atenções. Agora uma pergunta está sendo feita por torcedores de todo o planeta. A FIFA perdeu o controle do futebol mundial? Ou estamos diante apenas de uma grande polêmica após uma final extremamente emocionante? Hoje vamos analisar tudo o que aconteceu, a reação internacional e o futuro da maior entidade do futebol mundial. A Copa do Mundo sempre representa o maior sonho de qualquer jogador. Milhões de torcedores esperam 4 anos por esse momento. Mas depois da final entre Espanha e Argentina, o assunto principal deixou de ser apenas futebol. Após a vitória espanhola, uma confusão aconteceu envolvendo jogadores das duas equipes. A FIFA decidiu abrir uma investigação disciplinar para analisar os acontecimentos pós-jogo. A pergunta começou a surgir: por que uma final histórica terminou dessa maneira? Muitos torcedores esperavam ver imagens de respeito, troca de camisas e comemoração. Mas o mundo viu tensão. E quando uma cena dessas acontece na maior competição do planeta, a repercussão é gigantesca. Essa não é a primeira vez que a FIFA enfrenta críticas. Durante anos, a organização esteve envolvida em debates sobre decisões polêmicas, arbitragem, VAR, política dentro do futebol, escolhas de sedes, influência e poder. Durante a Copa de 2026, várias situações também geraram discussões entre torcedores e especialistas. Muitos fãs começaram a questionar: quem realmente controla o futebol? A FIFA afirma que trabalha para proteger a integridade do esporte. Mas críticos dizem que a entidade precisa ser mais transparente. Muitos podem pensar: foi apenas uma discussão entre jogadores. Mas o problema é maior. A Copa do Mundo é assistida por crianças, jovens e milhões de fãs. Os jogadores representam seus países. Por isso, qualquer atitude negativa em uma final mundial ganha uma dimensão enorme. A FIFA precisa decidir: haverá punições? Jogadores serão suspensos? Como evitar novas cenas assim? A decisão da entidade será observada pelo mundo inteiro. Nas redes sociais, a reação foi enorme. Alguns torcedores defendem que jogadores de uma final têm muita pressão emocional. Eles dizem: é futebol, é paixão, é uma disputa de milhões. Mas outros acreditam que uma Copa do Mundo exige outro comportamento. Principalmente depois do último apito. Porque vencer ou perder faz parte do esporte. Mas o respeito precisa permanecer. A grande pergunta agora: essa polêmica pode prejudicar a imagem da FIFA? A entidade quer apresentar o futebol como uma ferramenta de união entre países. Mas momentos de conflito acabam criando uma narrativa diferente. A FIFA precisa mostrar que as regras são iguais para todos, sem favoritismo, sem pressão externa, sem diferença entre grandes seleções e seleções menores. A credibilidade do futebol depende disso. Mesmo sem estar na final, o Brasil acompanha tudo, porque qualquer crise envolvendo FIFA afeta todo o futebol mundial. Torcedores brasileiros sempre tiveram uma relação forte com a Copa do Mundo. O Brasil é o maior campeão da história do torneio. E qualquer mudança na organização do futebol interessa diretamente aos brasileiros. Muitos fãs perguntam: a FIFA está realmente protegendo o futebol? Ou o futebol moderno está ficando mais político e menos esportivo? O futebol está mudando. Hoje existe mais dinheiro, mais tecnologia, mais pressão da mídia, mais influência das redes sociais. Uma pequena polêmica pode virar uma crise mundial em poucas horas. Por isso, FIFA, jogadores e seleções precisam entender que cada atitude tem consequências. A Copa do Mundo não é apenas um campeonato. É um símbolo mundial. Agora queremos saber a opinião dos torcedores.
Você acha que a FIFA perdeu o controle do futebol? Ou acredita que essa foi apenas uma polêmica normal após uma final emocionante? Comente sua opinião. Compartilhe esse vídeo com outros fãs de futebol. E continue acompanhando as maiores histórias do futebol mundial.